Boa noite a todos. Daqui a pouco estaremos dando início às nossas atividades. Estamos entrando aqui uns minutinhos antes para dar tempo do pessoal ir chegando. Desde já, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso trabalho. Vamos ficar ouvindo aqui um pouquinho de música até às 20 horas, que é a hora que tem início essa nossa atividade. Se alguém puder me dar um retorno do som aí, se está ok, se estão ouvindo direitinho, eu agradeço. Obrigada, Beth. Muito bem, pessoal. São 20 horas, né? Nós procuramos ser pontuais no início das nossas atividades e vamos então começar o trabalho que nos foi proposto para a noite de hoje. Esta atividade, ela está sendo realizada de forma online e presencial, né? Estamos assistindo aqui via Facebook, nas nossas casas, mas a nossa sede física da Luz, Paz e Caridade também se encontra aberta, recebendo as pessoas que desejam assistir, né, o trabalho de lá, receber o passe, né, com todos os protocolos, com todos os cuidados que são recomendados pelas autoridades, tá? Mas então, se em outra ocasião quiserem assistir presencialmente, também temos esta possibilidade, né? Todas essas atividades públicas, né, das quartas-feiras, das terças-feiras, das quintas e dos sábados, acontecem presencialmente na nossa casa. Como sempre, nós iniciamos o nosso trabalho com uma prece. Mais uma vez, gostaria de dar então as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nesta plataforma, a todos os nossos amigos que se encontram na nossa sede, né? 10 pessoas, segundo Paulo informou aqui. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e vamos começar essa nossa conversa da noite de hoje, rogando a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos espíritos protetores, à equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que possam nos amparar, nos inspirar e nos orientar, para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, para que todos os nossos irmãos que estão conectados conosco durante esse trabalho também possam receber as inspirações necessárias para resolverem as suas dificuldades, para fortalecerem a sua fé, o seu desejo de paz e de harmonia nas suas famílias, no seu trabalho, na sociedade.
É isto que nós rogamos, quando, em nome de Jesus Cristo, e quando, em nome da espiritualidade superior, pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Deixa eu o som aqui. Muito bem. Todas estas nossas conversas, né, esses nossos trabalhos públicos, eles são sempre orientados por uma passagem do Evangelho. Deixa eu só tentar parar o som aqui. Só um pouquinho, gente. Deu, consegui, não estava conseguindo tirar o som. Não sou muito dada às tecnologias, mas consegui. Como eu estava dizendo, então, todas estas nossas atividades, elas são orientadas por uma passagem do Evangelho, né? Nós fazemos uma pequena leitura e depois uma reflexão em cima desse tema. Hoje, o tema que nós iremos conversar é sobre a infelicidade real. O que será que é a infelicidade real? Esse assunto se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tá? Esse capítulo 5, ele tem por título Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos conversar sobre o item 24, que se chama A Desgraça Real. Então eu peguei uma pequena passagem desse capítulo, vou ler para vocês e depois nós vamos conversar sobre ele então. Diz assim: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, dito isso, após esta leitura, nós podemos começar a refletir sobre esta passagem do Evangelho. E nós podemos nos questionar sobre a questão da infelicidade. O que nós entendemos por infelicidade? Será que realmente é? Nós podemos nos considerar pessoas felizes? Mais uma pergunta. Será que nós podemos ser felizes 100%? Ter uma condição plena de felicidade todos os dias, em todos os momentos? E será que, se nós não podemos, será que nós conhecemos alguém que tem esta condição de ser feliz o tempo todo, 100%? Será que isto é possível? Nós não podemos nos esquecer que habitamos um planeta
de provas e expiações. Esse planeta de provas e expiações, ele se encontra apenas um degrau acima dos mundos primitivos, né? Porque na cronologia vem os mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, em que nós nos encontramos, mundo de regeneração, para onde nós estamos nos encaminhando. Mas, por enquanto, estamos em provas e expiações, então um degrau só acima dos mundos primitivos. Será que nesta condição é possível esta felicidade plena? Né? Devido a esta condição do planeta, de provas e expiações, nós não podemos nos esquecer que, por enquanto, aqui o mal ainda impera. Né? O mal ainda se sobrepõe ao bem. Desta forma, então, é impossível, né? Não tem como existir uma condição de felicidade plena. Por enquanto, ainda é impossível esse estágio de felicidade. Mas, se nós pararmos, né, se nós pensarmos sobre esse tema, se fizermos uma análise das nossas vidas, será que nós temos na nossa existência mais momentos felizes ou mais momentos infelizes? Quantas pessoas, né, que nós devemos conhecer e que nós acreditamos que estas pessoas, elas têm tudo que nós podemos imaginar para serem felizes. Tem saúde, né? Tem uma boa vida financeira, tem família, né? Não tem preocupação com boleto no final do mês. Mas, no entanto, são pessoas profundamente infelizes. E quantas outras pessoas, né, que nós conhecemos hoje ou em uma outra época da nossa vida, né? Pessoas essas que passam por grandes dificuldades, que passam por grandes provações, têm muitos problemas. E são pessoas que teriam tudo para serem amargas, para serem infelizes. E, no entanto, elas se apresentam serenas, tranquilas, em harmonia. Por que será que estas situações acontecem? O que será que realmente é infelicidade? Joana de Ângeles nos diz que infelicidade são todas aquelas situações funestas, desonrosas, que aturdem e desarticulam os sentimentos, conduzindo a estados desesperadores, que infelicidade é conspirar contra as aspirações do ideal do bem, da fraternidade, da harmonia íntima. Isto, para a mentora Joana de Ângeles, é infelicidade. A benfeitora espiritual ainda nos diz que existem ocorrências, existem situações que, por um momento, nos trazem grandes alegrias, nos trazem benesses, mas que logo depois estas situações se convertem em tormentos, em sombras, em escassez e em loucura. Então, uma situação que aparentemente é muito feliz pode futuramente ocasionar, né, todas estas situações, né, de tormento, de infelicidade. Também é muito importante que a gente possa refletir sobre quando nós somos os agentes
causadores da infelicidade alheia. Porque podem ter certeza, muitas vezes nós causamos infelicidade, né? Quando é que nós causamos infelicidade ao outro? Quando nós traímos a confiança de alguém, quando nós caluniamos, quando nós investimos sobre os valores éticos do nosso próximo, quando nós semeamos desconforto ou sofrimento. Estas situações, nós podemos considerar como infelicidade real, né? Quando nós somos os agentes causadores da infelicidade alheia, aí podemos dizer que isto realmente é infelicidade. Porque nós não vamos fugir da nossa consciência. Não tem como. A gente sabe que agiu errado, né? E não tem como nós fugirmos da consciência cósmica também, quando agimos desta forma. Então, nós podemos entender que muitas situações que hoje se apresentam para nós como sendo situações infelizes, são na realidade bênçãos, que irão mais tarde nos favorecer com paz e recuperação das infrações que cometemos no passado, sendo na realidade, em vez de infelicidade, uma oportunidade de reparação. Então, muitas situações que se apresentam para a gente no momento como uma situação infeliz, mais tarde nós podemos ver, né, poderemos entender que esta é uma situação de bênção, né, uma situação abençoada. Vou fazer um pequeno parênteses aqui para comentar com vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa dias atrás sobre a pandemia, né? Esta pandemia que a gente sabe que causa tanta dor, tanto sofrimento, tantas situações de tristeza, né? E esta pessoa estava me dizendo assim: olha, Jane, para mim, esta pandemia foi uma bênção. Eu sou muito agradecida por esta pandemia. Aí eu fiquei pensando assim, né? Nossa, né? Como é que pode? E aí ela me disse: há um tempo atrás, a minha vida era só festa, beber, curtir, era só o que eu fazia. E eu não sei onde eu estaria hoje, eu não sei onde eu teria ido parar se eu continuasse levando a minha vida naquele ritmo. Então, eu agradeço muito, porque graças a esta pandemia, eu pude me recolher, eu pude analisar a minha vida, eu pude dar valor às coisas que eu vejo que realmente são importantes. Então, para nós podermos pensar sobre isto, né? Analisar sob outra ótica, né? Como é que nós enfrentamos as situações? Se apresentou a pandemia para nós, se apresentou o recolhimento, se apresentou a doença. Como é que nós encaramos isto? Nós encaramos como um castigo? Nós encaramos como um sofrimento? Ou nós encaramos como uma bênção? Será que esta pandemia é fruto do acaso? Por um acaso, antes de reencarnar aqui, nós não sabíamos que ela ia acontecer? Porque quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, sabíamos que íamos estar aqui no ano de 2020, agora 2021, e sabíamos que teria esta pandemia. Então, ela não é fruto do acaso, né? Nós escolhemos estar aqui. E aí a gente chega aqui e começa a se lamentar. Bah, não posso sair de casa, não posso ir ao shopping, não posso ir a show, não posso ir ao cinema, não posso ir no barzinho. E aí? Será que realmente é isso? Ou será que a gente pensa, bom, se isso tudo está acontecendo, deve ter um motivo maior que eu não me lembro ou que eu desconheço a causa, né? Mas eu não vou ficar maldizendo e me lamentando e achando que eu sou a pessoa mais infeliz do mundo por ter que me recolher e ficar mais isolado temporariamente, não é mesmo? Mas voltemos, né? Já contei o caso aqui
à nossa conversa. Jesus Cristo sempre nos alertou que aqueles que choram, os famintos, os sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição, os que estão em situações de angústia, irão receber o quinhão da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação. Outro parênteses aqui, né? Sofrer com resignação não é dizer, tá, então eu estou sofrendo agora, eu preciso passar por esse sofrimento para me libertar, para me purificar. Então eu vou aceitar e não vou fazer nada. Estou doente, tenho que me resignar, não vou no médico, não vou cuidar da minha saúde, não vou fazer exames. Estou desempregado, não vou procurar emprego, não vou levar currículo. Isto não é sofrer com resignação, né? Sofrer com resignação é fazer tudo o que está ao nosso alcance para sair daquela situação. Tudo. Esgotarmos todas as possibilidades. Mas não deu certo, temos a consciência tranquila que fizemos a nossa parte, não deu certo, não conseguimos vencer a doença, não conseguimos o emprego desejado, então vamos procurar entender, né? E pensar sobre qual é o propósito disto. Que propósito Deus tem para mim através desta situação? E acatarmos a vontade divina. Isto é sofrer com resignação, tá? Que é diferente de acomodação. E que estas situações, então, né, vou ler o parágrafo de novo aqui para a gente não se perder. Jesus sempre nos alertou que aqueles que choram, os famintos, os sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição, os que estão em situações de angústia, irão receber o quinhão da paz e da vitória, se souberem sofrer com resignação. E que estas situações, elas são, na realidade, resgates de compromissos que nós assumimos anteriormente. E são esses resgates do passado que causam estas situações infelizes no nosso presente. No entanto, aqueles que vivem situações de aparente felicidade, que sorriem na loucura da posse, que se comprazem sob os bens da infâmia e da cobiça, que são aplaudidos pelas massas e anatematizados pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. São as leis da vida que constituem a ordem e a harmonia do universo. Não tem como, tá, gente? E isso, assim, não é castigo, não é Deus castigando, como dizem alguns, né? Se tu tá passando uma situação que para os outros parece felicidade, mas que esta situação que tu está vivendo de aparente felicidade, tu estás vivendo ela em cima da dor do teu próximo, do sofrimento, da ganância, da esperteza, né? Não tem como. Vai chegar a hora que será necessário o resgate. E não é um castigo, né? Não é Deus castigando. É a consciência, é a lei que rege o nosso universo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente observa estas situações, né? Outro dia também uma pessoa estava me falando de uma pessoa famosa aí que tem tudo, né? Aparentemente para ser feliz e que é uma celebridade, que são coisas assim que muitos lutam para chegar naquele lugar que ele está. E, no entanto, a pessoa muito abatida, né? Com aspecto doentio e infeliz. A gente não sabe o que se passa, né, no íntimo destas pessoas. Então, porque às vezes a gente sai, né, gostaria de estar no lugar dele, gostaria de viver aquela situação. A gente não sabe a que custas estão vivendo aquela situação, né, de aparente felicidade, como eu falei. A maneira providencial para nós vencermos a infelicidade e a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente.
mesmo que a preço de sacrifício e de renúncia, construindo-se um futuro de harmonia. Então, se no meu presente eu sei que eu estou agindo de forma correta, eu estou fazendo o melhor possível, eu não estou enganando, eu não estou corrompendo, eu não estou agindo de forma inadequada, né? Eu estou agindo de forma ética, eu sou correto, né? Então, eu não tenho que me preocupar com o futuro, porque, como eu disse, é a consciência, né? Também no futuro a minha consciência se dará conta disto, né? Esta energia cósmica, né? Ou Deus, ou como queiram chamar, tem esse entendimento, tem essa consciência. Eu não tenho que me preocupar com o futuro, né? Porque eu estou semeando agora. O meu futuro está sendo semeado agora. Então eu posso ficar em paz, mesmo que esteja vivendo momentos de infelicidade que a gente julga infeliz. As bem-aventuranças que Jesus Cristo nos ensinou, né, que nos deixou através do seu evangelho, elas são uma proposta para esta nova era que a gente está entrando, né? Para esse mundo de regeneração que nós estamos andando e se encaminhando para tal, né? Quando nessa nova era, nesse mundo de regeneração, o nosso planeta ele vai estar vibrando já nesta frequência, né? Que é uma frequência diferente da atual, é a frequência do mundo de regeneração. E nesta frequência, os valores éticos eles serão conhecidos e respeitados, coisa que hoje não é, né? Não acontece, facultando ao ser humano compreender que a vida física é transitória e que a verdadeira vida é a vida espiritual. Diante das dificuldades que a vida apresenta para nós, não nos cabe cair no desânimo nem nos entregarmos à melancolia. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Porém, a felicidade não é deste mundo, como nos disse Jesus, mas ela começa aqui. Nós começamos a semear a nossa felicidade aqui. Durante o nosso estágio aqui no planeta Terra, enquanto nós cumprimos as missões que Deus nos confiou, precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos para enfrentar as tribulações, as dificuldades que se apresentam para nós. Nossas dores, na verdade, elas duram pouco, né? Porque o que é uma existência diante de toda a eternidade? O que é uma existência de 70, 80, 90 anos? Então essas dores, elas duram pouco. E se nós enfrentarmos ela com bravura, elas serão capazes de nos conduzir à companhia dos amores pelos quais nós choramos. Estas batalhas íntimas, se elas forem travadas com resignação, com fé, serão para nós a garantia de um futuro mais feliz. Encontrarmos-nos em regiões já livres de aflições da terra. Então, vamos procurar fazer a nossa parte. Vamos analisar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Não vamos nos preocupar com os comportamentos ou com as atitudes dos nossos semelhantes. Isto não nos diz respeito. O que o meu irmão faz ou deixa de fazer diz respeito apenas a ele. Não me interessa. Eu tenho que cuidar das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Estas sim, estas me dizem respeito. Vamos aprender a valorizar as oportunidades evolutivas que se apresentam na nossa caminhada, mesmo que elas nos cheguem pela via do sofrimento e da infelicidade. Vamos ser gratos por estas oportunidades e nós vamos, desta forma, estar garantindo uma existência mais plena e mais feliz. Podemos começar a exercitar estas atitudes e estes comportamentos
a partir de hoje, se ainda não estamos exercitando. Vamos procurar analisar por quê. Por que será que eu estou passando com esta situação? Né? O que Deus quer me dizer através deste sofrimento, através desta dor, através dessa dificuldade? O que eu preciso aprender? Que lição eu posso tirar desta situação? Vamos começar a refletir sobre isso. É esta a proposta que eu queria deixar para vocês nesta noite. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui nos honrando com a sua presença nesse espaço virtual, lá na nossa sede física. Gratidão à querida Joana de Ângeles, que através dos seus textos proporcionou esta reflexão. Todo mundo sabe, né, como eu gosto dos textos de Joana e como eu procuro ler e conhecer um pouquinho mais para poder conversar com vocês. Muito obrigada a todos. E agora, então, nós vamos nos encaminhar para o segundo momento desta nossa reunião, que é o momento da prece. Se vocês deixaram uma água para ser magnetizada, é agora, né, o momento, e também é a hora que os amigos que estão na nossa casa recebem o passe espiritual e nós também, nos nossos lares, através dos mentores que são designados para nos acompanhar, dos nossos anjos de guarda, também nós recebemos o passe nesse instante. Eu convido a todos vocês, então, agora, para que possam unir o seu pensamento, para que possamos nos unir nesta prece final. Vamos, nesse momento, então, procurarmos deixar de lado quaisquer tipo de preocupação. Vamos apenas observar a nossa respiração. Vamos inspirar, expirar e através desse movimento da respiração, vamos procurar unir os nossos pensamentos, imaginando uma luz que sai do nosso peito e que esta luz vai se juntando, vai se unindo, vai se tornando cada vez mais forte e que ela possa chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles se encontrem. Que possam, nesse momento, receber a ajuda, o amparo, a assistência que necessitam para os seus dramas psíquicos ou para as questões do corpo físico. Que as nossas necessidades, Pai, possam nesse momento serem atendidas de acordo com o nosso merecimento. Que a água que nós deixamos para ser magnetizada possa receber as propriedades necessárias para curar o nosso corpo e o nosso espírito. E que possamos, Pai, através desta pequena reflexão que fizemos, procurarmos nos comprometer com a nossa evolução, procurarmos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo da melhor forma possível, agindo no nosso dia a dia como verdadeiros aprendizes do nosso Mestre Jesus. E assim, agradecidos que somos por mais esta oportunidade, rogamos a permissão para encerrarmos esta nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja.
Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigada pela companhia de todos vocês e lhes convido para estarmos reunidos mais uma vez amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã, no nosso momento diário de orações. Muito obrigada, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.